é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje iniciaremos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, Cristo Jesus, por vontade de Deus que me fez apóstolo, acompanhado do irmão Timóteo, comigo está, escrevendo aos santos, aos que confiaram em Cristo para serem separados para a vida, e que são fiéis irmãos, leais, solidários em Cristo, e que vivem em Colossos. A vós outros, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, o Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os irmãos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus e guardada e crida nos vossos corações. Em razão dessa esperança, por causa desta motivação é que tendes vivido. Esperança da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que vos foi anunciado, que chegou até vós, como também tem chegado em todo o mundo, e em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes a primeira vez e começastes a discernir, a entender a graça de Deus na verdade. Sim, segundo fostes instruídos por Epáfras, que foi quem chegou, enviado por nós, levando esta palavra a vós outros, nosso amado companheiro, e que, quanto a vós outros, se tornou um fiel ministro, servo de Cristo Jesus, anunciando-vos o Evangelho sem deturpação, o qual também o próprio Epáfras nos relatou do vosso amor, de como vocês estão cheios do Espírito Santo, e que o testemunho da plenitude do Espírito Santo em vós é o amor com o qual viveis e tratais uns aos outros. Por esta razão, por esse informe, pela alegria que esse conteúdo, que essa qualidade existencial que vocês adquiriram, em que me foi relatada por Epáfras, por esta razão também nós aqui, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir ao Pai que transbordeis ainda mais, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade revelada no Evangelho. Oramos para que transbordeis de toda e em toda sabedoria, e para que transbordeis de toda compreensão, de todo entendimento, de todo discernimento espiritual, a fim de, com tal conhecimento da vontade de Deus, tal prática de sabedoria e tal entendimento e clareza de discernimento no Espírito, possais viver de modo digno do Senhor. Sem esse conhecimento, essa sabedoria e esse discernimento praticados em amor, ninguém vive de modo digno do Evangelho. Eu oro por isto, para que proveis
o total agrado de Deus vivendo assim, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento experiencial do Evangelho, da palavra, como prática transformadora em vossas vidas, sendo desse modo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus, da alegria da ressurreição e da vida eterna, instiladas em vocês. E isto tudo sendo praticado com toda perseverança, com toda longanimidade, isso tudo sendo vivido com toda alegria, dando graças ao Pai todo o tempo, agradecendo ao Pai que vos fez idôneos, que vos deu caráter, que vos tem fortalecido a qualidade da consciência. Sejam gratos, porque tal percepção não depende nem de quem quer, nem de quem corre. Por isso, deem graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança na luz. Ele vos fez idôneos, justificando-vos no sangue de Jesus e vos tornando justificados e herdeiros, e dando-vos herança na luz. Sim, sejam gratos ao Pai, posto que Ele nos libertou do império das trevas e nos trasladou interiormente das trevas para a luz, nos transportou do cativeiro interior das trevas no nosso coração e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, plantado em nós, em cujo reino que em nós habita, o reino do amor de Deus, agora nós temos provado toda a certeza de redenção. Estamos resgatados. Os nossos pecados estão perdoados. Sim, é o reino do Filho do seu amor. Ele, o Filho, em cujo amor estamos abraçados e salvos e cobertos, é a imagem do Deus invisível. Ele, o Filho, é o primogênito de toda a criação, de toda a existência. Ele é Deus e se fez existente, tornando-se menor do que Deus, porque tudo o que existe é menor do que o Deus que é. Ele é o Filho em cujo amor estamos, e nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas em todos os céus, em todos os universos, em todas as dimensões e camadas. E também nele foram criadas todas as existências, também na terra. Tudo que vive, tudo que existe, existe nele. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Sejam tronos visíveis ou tronos invisíveis, sejam poderes e soberanias constatáveis e visíveis ou aquelas de dimensões invisíveis, sejam principados políticos ou sejam principados espirituais, sejam potestades humanas ou sejam potestades do mundo do espírito. Tudo foi criado por meio dele, tudo é para ele e tudo está sob ele. Ele, o Cristo, o Filho, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Sim, ele é antes de todas as coisas. Nele, todas as existências multiversicas subsistem. As macro-realidades e as micro-realidades. Ele é a cabeça de
toda a existência. Ele é a cabeça do corpo da vida. Ele é a cabeça da igreja, da congregação da luz, que só o Pai conhece. Ele é o princípio de tudo. No princípio era Ele. Ele é o primogênito de entre os mortos. É aquele que venceu a morte de dentro para fora. E assim fez para que em todas as coisas Ele tenha primazia, porque aprouve a Deus que nele, no Cristo eterno, no Filho, no Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, residisse toda a plenitude de todos os significados. Ele é a chave de todo entendimento, Ele é o significado de todas as coisas. E aprove a Deus ainda que, tendo Ele feito a paz, declarado a paz aos humanos e a todas as criaturas do universo, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, declarando tudo consumado, acabado e quitado, aprove ao Pai que por meio dele, Ele mesmo reconciliasse em si próprio todas as coisas existentes no universo, quer sobre a terra, quer em qualquer camada dimensional. Cristo é o centro significado de todas as existências e de todas as criações, em todos os mundos, em todas as dimensões. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, aprove a Deus tornar-vos de estranhos e alienígenas e inimigos no entendimento, na burrice, no antagonismo contra a vida. Aprove a Deus transformar-vos, salvando-vos das vossas obras malignas. E agora, por essa determinação de amor gratuito, Ele vos reconciliou em Cristo, como que vos plantou no corpo da sua carne em Cristo, vos fez parte de Deus em Cristo, mediante a morte de Jesus, pela qual Ele matou tudo que nos afasta de Deus e por cuja morte, matando o que nos separa de Deus, nos incluiu na sua graça, a fim de apresentar-nos perante Ele mesmo como gente pura, inculpável, irrepreensível, um caráter crescendo em modelamento no amor de Deus. Isto é claro, se é que permaneceis na fé. Porque sem fé, nada disso será verdade para ninguém e produzirá nenhum bem em ser algum. Por isto, eu digo, se é que permaneceis na fé, alicerçados no Evangelho, firmes na compreensão, não vos deixando afastar da esperança original do Evangelho que ouvistes de Cristo e dos seus apóstolos e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, até onde o meu céu consegue ser enxergado, e do qual eu, que vos escrevo, Paulo, me tornei servo, me tornei ministro. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Eu tenho sofrido muito por sustentar o Evangelho, mas eu faço isso por gente como vocês, que não são judeus,
e que ficam sendo oprimidos pela religião. Eu pago este preço. Levanta esta bandeira para que vocês tenham a referência da verdadeira liberdade para a qual Cristo vos chamou no Evangelho. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Sofro os sofrimentos de Cristo por amor ao Evangelho, a favor daqueles que são povo de Deus, que são parte da verdadeira igreja do Evangelho da graça, da compreensão do que já está feito, consumado e realizado definitivamente por Jesus. Esses são povo dele, de cujo Evangelho, de cuja graça, eu me tornei ministro de acordo com a dispensação que me foi dada da parte de Deus, com a dispensa de amor que Ele abriu e derramou sobre mim, com os dons que me concedeu. Sim, Ele me confiou graça. E essa graça me foi confiada para serviço, para que eu a use na ministração que seja em vosso favor e em favor de todos os homens. Eu fui chamado para ser um servo da vida, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, para que na minha vida ela não fique bloqueada, ao contrário, flua com a simplicidade que lava a todos e que traz entendimento. Eu estou falando acerca do mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações anteriores, que ninguém soube, ninguém viu. Alguns apenas tiveram pequenos vislumbres distantes e se alegraram, mas a nós isso foi encarnado, revelado. Nós vimos e ouvimos Deus entre nós. Este é o mistério antes oculto das gerações, mas que agora, todavia, se manifestou a todo aquele que crê, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos, ou seja, Cristo em vós é a esperança da glória, sem judaísmo, sem sacrifício, sem holocausto, sem templo, sem dia santo, sem festa sagrada, sem cultura judaica, sem DNA de Abraão, sem nenhum tipo de liturgia ou observação dentro da cultura de cada um, em cada chão da história. Esse é o plano de Deus, essa é a revelação, fazer com que cada ser humano na terra conheça Cristo do seu modo e se submeta a Jesus segundo o Evangelho, dentro da sua cultura, segundo o Evangelho, e carregue no peito a esperança da glória. Evangelho esse, o qual nós anunciamos, advertindo, confrontando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria do Evangelho, não em mágica, mas em sabedoria, a fim de que apresentemos todas as pessoas a nós confiadas como gente que cresceu em aperfeiçoamento, em maturidade, em compreensão, em discernimento, como gente que virou gente. Para isso é que eu também me afadigo todo dia, há tantos anos, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera poderosamente em mim, para fazer o Evangelho conhecido da minha geração e de muitas outras gerações ainda, sem nenhuma barganha com Deus. Esta é a leitura do Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você no dia de hoje. Vem IVTV, o canal é você.